Baixe sua cabeça, agradeça a Deus por tudo que Ele já te deu e se prepare para receber mais. Amém. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, porque nos rendemos novamente perante o Senhor, ansiosos, desejosos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Mais do que a minha, Senhor Deus, que a Tua voz seja ouvida, porque a Tua voz tem poder de falar diretamente ao coração. Usa-nos conforme te apraz, para a glória do Teu reino, eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora estaremos no capítulo 11 de Neemias e vamos trabalhar um tema importantes para o reino de Deus. Neemias capítulo 11. Importantes para o reino de Deus. Vai começando a pensar em quem é importante para o reino de Deus. E começamos com um princípio. Vamos trabalhar um princípio. Se você deseja fama e reconhecimento, provavelmente falhará como líder e seus esforços não serão recompensados na eternidade. Amém? Se você deseja fama e reconhecimento, provavelmente falhará como líder e seus esforços não serão recompensados na eternidade. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Deus parece confirmar esse pensamento, pois tem usado ao longo da história ilustres desconhecidos para realizar a sua obra. Neemias foi um líder reconhecido. Neemias foi um líder destacado à frente de um povo, mas ele era reconhecido a todos aqueles que trabalhavam na obra. Deu valor aos anônimos. Olha os versículos 1 e 2 do capítulo 7, para a gente introduzir. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Vejam que esses dois nomes nós não vamos encontrar novamente. É simplesmente essa citação. Não tem uma história sobre eles. Não se diz quem eles eram, mas disse que eram homens fiéis e, portanto, era possível confiar a eles missões importantes. Todos nós temos missões e elas são importantes para o reino de Deus. Não é... Geralmente a gente recebe, às vezes, um pregador e a gente fala a respeito dele, né? Quem ele é, a sua formação, de que igreja é, quanto tempo tem, mas na verdade, não é importante o que a pessoa é, de títulos, mas o importante é que ela seja usada pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 3, agora no capítulo ainda 7. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas. E vós trancai-as e ponham-se guardas nos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa.
não eram nomes proeminentes, foram nomeados e receberam uma função com uma descrição perfeita do que haviam de fazer. Isso nos chama a atenção para uma coisa. Quando nomeamos alguém para exercer uma atividade, é preciso que essa pessoa esteja bem esclarecida daquilo que irá fazer. Olha, planejamento, preparação, não fazer de última hora, entregar com antecedência aquele líder que vai poder desempenhar a sua função e ter uma função bem determinada, específica para aquele líder que foi escolhido, ainda que seja momentaneamente para liderar. Pouca gente habitava em Jerusalém nessa época onde Neemias voltou, né? E reconstruiu os muros, reorganizou a cidade. Era resultado de 160 anos onde eles estiveram fora, permaneceram sem segurança para a sua família. Se retiraram porque em Jerusalém não havia segurança para a sua família. Ainda mais também, a cidade estava cheia de entulhos, né? A gente vive numa cidade que, felizmente, não tem entulho, não tem buraco na rua, né? Então a gente sabe como é bom andar nos caminhos planos, né? Então a gente pode imaginar o que seria Jerusalém destruída, muros derrubados, casas derrubadas, templo derrubado. Agora o templo já tinha sido reedificado, o muro tinha sido restabelecido. Ele foi restabelecido com as próprias pedras que estavam lá empilhadas, foi feita a limpeza, tirou a escória, jogou fora, pegou as pedras, colocou de lado e reconstruiu. Então cessava aquilo. Agora nós tínhamos uma cidade mais limpinha, uma cidade em condição de habitar. No versículo agora 1 do capítulo 11 nós lemos: e os líderes do povo habitaram em Jerusalém. O povo de Israel sabia que Jerusalém, a Sião Santa, devia ser honrada. A liderança de Israel permaneceu, embora, dois motivos: deviam permanecer, embora a má condição da cidade, e segundo, até porque eles eram realmente remunerados, eles tinham um ganho para permanecer ali, não teriam esse ganho se saíssem de Jerusalém. Na parte B desse versículo 1, porém o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de cada 10 que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. Não havia no início uma boa vontade deles virem para Jerusalém. Jerusalém precisava ser erguida, ser habitada, ser novamente vigorosa, para que a nação pudesse estar novamente reconhecida, estivesse em alta novamente, né? Mas os povos estavam acomodados, eles tinham lá suas casas bem construídas, talvez tinham lá suas plantações, seus animalzinhos, eles estavam muito acomodados em volta de Jerusalém. E aí então o povo falou: bom, nós não podemos permanecer assim, vamos fazer sorte e pelo menos 10% do povo vai vir obrigatoriamente para Jerusalém. E aquele povo então obedeceu e veio. Mas no versículo 2 existe uma segunda ocupação mais importante: aqueles que escolheram ir. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Nós pensávamos na igreja, né? Quantos estão na igreja por obrigação? Quantos estão talvez porque os pais exigem, porque a sociedade exige, porque eles querem ter uma postura diante de uma sociedade? Mas quais aqueles que escolhem estar na igreja do Senhor? Esses são distintos. Esses são aqueles a quem o Senhor olha e os considera, com os quais Deus se agrada. Deus se agrada daquele que lhe presta culto de adoração voluntariamente. Nada forçado pode ser apresentado diante do Senhor.
Isso é um tema para o pessoal da banda, o pessoal de coreografia, né? Às vezes, não, domingo você tem que se apresentar. Vem, sai, e a pessoa não está afim, mas ela acaba vindo porque foi convidada, então tem que participar, mas não participa com boa vontade. Tudo que é feito sem boa vontade não chega aos céus. Nosso objetivo não é agradar a homens e a mulheres, mas agradar a Deus. Então aquelas pessoas agradaram o Senhor. O nome desses voluntários não aparece, mas muitas obras importantes foram realizadas por eles. Houve um segundo grupo importante de voluntários. Agora nós vamos versículo 10 a 12. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiarib, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. Apenas um nome citado, né? Apenas um nome, dado inclusive a sua genealogia. No entanto, acompanharam aquele nome 822 pessoas, que não reivindicaram. Ô Neemias, você vai escrever um livro? Não vai esquecer de pôr meu nome, hein? Não eu vou ficar magoado com você, tá? Põe só o nome do sacerdote líder, não põe os nossos nomes, né? Coisa feia, Neemias, né? Não, Neemias registrou como integrado, que era uma pequena multidão. Mas há um terceiro grupo, também citado, agora versículos 15 e 16. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azirzão, filho de Azabias, filho de Buni, deixa eu pôr o óculos para essas coisas, e Sabetai e Josadabe, dos chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. Obra de fora da casa de Deus. De lado de fora do templo, prestavam inúmeros serviços. Julgavam o povo, tratavam dos assuntos civis, aconselhavam o povo que chegava, ministravam aquele público fora do lugar de adoração. Nós somos chamados a fazer obras fora do templo. Se você está preocupado em só trabalhar no templo, em só receber as luzes que o templo proporciona, talvez não agrade ao Senhor, porque há uma tarefa fora do templo. Há pessoas necessitadas de nós fora do templo. Aliás, no momento de adoração, muitas daquelas pessoas mascaram seus sentimentos. Não expõem aquilo que estão verdadeiramente sentindo. Às vezes nós vamos perceber o que as pessoas estão sentindo até pela sua ausência. Às vezes uma pessoa vem e nos parece que está tão entusiasmada, participa de uma forma tão gloriosa do culto e depois desaparece, né? Muito bem, não quer mais vir? Deixa lá. Não está vindo porque não quer. Nós não temos nada a fazer porque aquela pessoa não está viva. E são importantes aqueles que prestam serviço fora do templo, que anotam a ausência dos seus irmãos, que vão e se preocupam em saber se há algum problema, se podem auxiliar em alguma coisa. Isso faz parte do povo de Deus. Vejam que, embora o lugar de adoração para o judeu era o templo, os serviços do povo de Deus não eram prestados exclusivamente no templo. Eu creio que a maior parte das situações era resolvida extra-templo. Por isso que, de novo, eu tenho que repetir, não acredito nas mega-igrejas, não acredito nas igrejas midiáticas, né? Televisão, rádio, podem haver mensagem, mas não é uma igreja. Igreja é aquela que se reúne
A igreja é aquela que vive vida na vida, onde nós conhecemos nossos irmãos e nos importamos com os nossos irmãos. Princípio. É como se Deus estivesse dizendo para nós: não importa seus nomes, o que importa é que me prestem valiosos serviços, a fim de que meu povo permaneça em minha presença. Mas há um quarto voluntário, citado no versículo 17. E Matanias, vai para frente no finalzinho, iniciava a ação de graças nas orações. Vocês praticaram bastante disso, foi? Estou sabendo. Eles estiveram aqui no monte intercedendo, clamando. Mas sempre houve uma pessoa. Vamos, irmãos, orar? E às vezes a gente chega e nós fizemos isso com alguns homens, né? Subimos. Primeiro até comentamos, que lindo, né? Olhamos lá de cima, vimos uma visão maravilhosa, a parte de Orfino, a parte habitada, achava que era o centro, depois identifiquei que não, aquela parte ali construída era mais Jardim dos Eucaliptos, Jardim União, mas a gente via bem lá de cima. Conversamos um pouco a respeito. Até que chegou um momento e falou: gente, vamos orar. E por que nós vamos orar? Quais são os motivos da nossa oração? Eu penso que Matanias fazia isso. Irmãos, venham a nós. Está vendo um problema muito sério, né? Nós temos famílias que não estão congregando, que não estão vindo ao templo. Temos famílias que estão em discordância. Parece que começou a acontecer lá algum fato de discordância entre famílias. Vamos orar por isso. E nomeando os problemas. É assim que nós devemos orar. Ó Pai, ora pela tua igreja, abençoa a tua igreja, retira todos os problemas, cura todos os enfermos, e todos. E fala, espera um pouquinho só. Tem alguém extremamente necessitado. E essa pessoa tem que ter a prioridade da nossa oração. Alguém tem que lembrar desse caso, e então todos clamarem por aquilo que é necessário. Olha só, que povo organizado, né? Esdras começou a organizar a igreja, assim nas suas alas, em todas as funções, para que a igreja fosse uma igreja completa, plena. Não podemos falar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito não foi dado ainda individualmente às pessoas. Mas eram pessoas que estavam absolutamente convencidas de que, do valor de Deus, de quem era Deus e de quem eles eram perante Deus, humildes, servos de Deus, dependentes de Deus, buscando sempre em Deus a solução das suas questões. Penso que Matanias era o que nós chamamos hoje um guerreiro de oração. Isso era importante para o sucesso do templo. Aqui, como sempre, o herói não celebrado na Igreja de Jesus Cristo é o santo que fica de joelhos. O último citado dentro dessa leva de pessoas que foram para Jerusalém está no versículo 22. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi. Ele superintendia, sabe o quê? Os cantores ao serviço da casa de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ali não estava uma mega igreja de hoje, cheia de recursos, né? Toda a parafernália que se monta ao longo de uma mega igreja. Mas quanta gente desconhecida prestava serviço ao Senhor. Sua recompensa era ver a obra de Deus ser bem feita e crescer. Superintendente dos levitas. Preparação dos serviços da casa do Senhor. Os levitas eram responsáveis, aí sim, pelos serviços no templo. Desde a organização, né? Talvez quando houvesse as ofertas, separação,
as ofertas, para destinarem para os diferentes recursos, limpeza do templo, preparação dos cânticos, da música, para que tudo, quando chegasse o povo, fosse feito da melhor maneira possível. Pessoas humildes, pessoas simples, fundamentais para que a obra de Deus seja realizada. Como é bom nós termos esse espírito de cooperação, de não reivindicarmos nada, mas aceitarmos de Deus o que Deus preparou para nós. Tem um superintendente, né? A gente fica pensando mesmo na banda, né? Alguém precisa cuidar, alguém precisa ver se a banda está em ordem, alguém precisa ver se os instrumentos estão em ordem, microfones estão em ordem, cabos estão em ordem. Como é que eles estão? Estão meio enroladinhos lá, irmão, estão tudo jogados dentro de uma caixa lá. Isso não me agrada muito, não. Eu acho que a gente tem que um dia separar, não presta, sai fora, sai do tempo, separa os outros, deixa direitinho. Seria bom até alguém ter o seu cabo já com o nome, enrola do lado, esse aqui é do Paulo, esse aqui é da Meli, esse aqui, né, é do Bruno. Pegou seu cabo, seu microfone, conectou, tudo na paz, perfeito. Que horário vamos ensaiar? Vamos chegar no horário certo. Marcamos um determinado horário, porque uns chegam, outros não. Quem chega fica esperando, quem ainda vai chegar. Não. Um ajuste. O superintendente pode chegar e dizer: irmãos, vamos chegar na hora. Olha aqui agora a gente tem um tempo muito pequeno para ensaiar, para apresentar as músicas que vão adorar aos céus. Não tomem como crítica a ninguém, irmãos. Mas eu estou mostrando aqui que Neemias, Esdras se importavam com isso e davam ordem para as coisas do Senhor. E com ordem as coisas do Senhor eram bem realizadas, né? Eu gosto de professores, especialmente de crianças, que chegam antes e já preparam. Como é agradável quando as crianças vêm. Imagine que se vocês, eu sei que tem pouco tempo, não quero sobrecarregar ninguém, mas podem destinar, podem fazer desafio para os nossos adolescentes, para os jovens. Chega mais cedo, vamos fazer uma ornamentação aqui agora? Nós temos um tema X, né? Vamos pensar em colocar umas bolas, sei lá o quê. As crianças chegam e recebem aquilo, tudo preparadinho, já ficam pensando: puxa, o que será que vai acontecer hoje? Hoje tem alguma coisa boa para acontecer. Mesma coisa no Clube Bíblico, mesma coisa na EBD, né? Chegamos já com tudo preparadinho, volta, chegamos no horário, agora é 9 horas de novo na EBD. Chegamos no horário, começamos 9h05, sabe o que vai acontecer? Temos bastante tempo para não somente estudar a lição, mas ver provavelmente alguns desdobramentos da lição, que são necessários. Gente, vamos fazer as coisas em ordem. Pessoas anônimas da igreja, se dediquem, sejam os primeiros a se colocar a serviço. Não importa, às vezes fica pensando: muito bem, a gente chega cedo e tal, mas é o irmão Abraão que vai ministrar, né? Ele está com a palavra de ministrar, mas é o Abraão, não que se vire lá, né? É assim que a gente pensa. Glória a Deus que ele vai ministrar. Eu sei de diversos Abraão que não querem ministrar porque reconhecem a ministração do Abraão. E eu creio que se alegrem com isso, para que a igreja receba o que precisa receber. Se nós perdemos a oportunidade, pode haver pessoas ali que não terão outra oportunidade. Vocês já pensaram isso? Que se nós falharmos na ministração do Evangelho, podem haver pessoas que não vão voltar à igreja, que não receberam a mensagem verdadeira do Evangelho. Às vezes por displicência da gente. Me perdoe, mas eu preciso falar assim, porque isso aqui me inspira muito. Eu acho que Neemias nos chama a uma responsabilidade tremenda como povo do Senhor. Quais são os seus personagens bíblicos favoritos? Fala para mim alguns de vocês. Quem? Davi? Quem mais? Paulo? João? Abraão? Muitos nomes, né?
já usei lá atrás, e como eu tinha usado lá atrás, eu resolvi trazer para esse momento, Jabes. Jabes. E foi Jabes, olha, Jabes vai aparecer em 2 versículos da palavra de Deus, 2 apenas, e diz assim: e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores eu dei a luz. Porque Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo. Preste atenção nesta frase. E se meus termos ampliares, alargares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele pediu, Senhor, se o Senhor acha que eu mereço, se o Senhor, mereço não, se o Senhor acha que eu estou preparado, me dá mais, me deixa avançar mais, aonde for preciso que eu seja usado, me usa, enquanto eu tiver disposição física, tempo para dedicar, lembra, falando de tempo, não assumam coisas acima do que podem efetivamente fazer, mas dentro da minha disponibilidade, Senhor, me usa. Eu não quero deixar a minha casa para trás, eu não quero deixar meu emprego, né? Ser negligente no meu emprego, de repente até perder o emprego. Não, eu quero honrar todas essas coisas, mas na tua casa, Senhor, no teu serviço, na casa ou fora da casa. Quem sabe Deus está chamando, o pastor tem clamado tanto, tenham grupos familiares, se disponham a abrir a sua boca e proclamar a verdade da palavra de Deus para vizinhos, para amigos. Quando você faz na sua casa, às vezes a gente pensa, né, um aniversário, né? Vou convidar a família, vou convidar não sei o que lá, e vem lá, tem um monte de gente que você já conhece. E às vezes a oportunidade de você conhecer, convidar o colega de trabalho mais íntimo, né? Alguém que você convive em outro tipo de coisa. E ali ministra a palavra de Deus. Aniversário do Leozinho, né? Estava a família, mais uns amiguinhos e tudo mais. Daqui a pouco ele vem com a Bíblia, pastor, o senhor pode falar a palavra para a gente? Antes de apagar as velhinhas, será que ele não estava ansioso para apagar as velhinhas, cortar o bolo, distribuir o bolo, comer o bolo? Mas antes ele trouxe lá a palavra. Não, mas veja, minha família não gosta de ouvir falar na palavra de Deus. E chama para o aniversário e começa a falar da palavra, já vai sair um pela porta direita, outro pelos fundos. Qual é o tempo que Deus nos mandou pegar? Há tempo e fora de tempo. Não perca a oportunidade. Esse é o serviço externo da igreja. Não perder a oportunidade. Lançar semente. Pessoas vão receber a bendita semente lá no momento que eles nem esperavam. E falou, quer saber uma coisa? Que legal, eu gostei. Deixa eu ir lá na igreja, lá do meu primo, do meu parente, do meu amigo. Deixa eu fazer lá uma visita àquela igreja. Eu recebo tantas promessas de pessoas. Pastor Manuel, onde é que o senhor está agora? Manuel, não, só. Onde que é? Lá na quarta. Eu vou lá a qualquer hora. Gente, como eu tenho esperado gente chegar lá para visitar. Às vezes eu fico incomodado. Espera um pouquinho. Em vez de ficar esperando, eu devia estar indo, né? Indo àquela pessoa. Você falou que ia, não veio, mas espera um pouquinho. Posso falar uma palavra? Posso ler uma palavra para você? 2 ou 3 versículos. A gente não sabe o poder da palavra. Você vem pregar? Não, quero só deixar 2 versículos com você. E aqueles versículos ficam batendo na mente daquela pessoa. Porque Deus amou o mundo, Billy Graham, às vezes tinha temas tão importantes, mas chegava um momento que ele dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois ele explicava o que é ser não perecer, o que é vida eterna, né? Qual foi a condição para ter vida e ter vida eterna. Disso se tira
um monte de aplicação que podemos fazer as pessoas compreenderem. As pessoas se surpreendem, as pessoas não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus surpreende a pessoa que não conhece a Deus. Não importa a fama, mas sim que Deus alargue os nossos ministérios. Não importa líderes, quem está ministrando naquele momento, você está junto, você está participando, você está preparado na EBD, você estudou a lição, o líder está conduzindo, mas o líder pode esquecer, olha, tem uma coisa nessa lição que eu queria chamar a atenção, falou muito comigo durante a semana, mas se você não estuda durante a semana, aí você fica sujeito só ao que o líder lembrar naquela hora de falar. Mesma coisa para o clube bíblico. Quantas coisas maravilhosas podem ser descobertas quando há interesse em receber a palavra de Deus. Quero trazer alguns princípios eternos para a nossa vida. Seus talentos o tornam valioso, embora não necessariamente famoso. Nós vimos alguns talentos aqui de pessoas que ficam escondidas, mas o efeito do trabalho dessas pessoas é muito grande. Todo trabalho feito com amor é lembrado por Deus. Desde a limpeza da igreja até a pregação da palavra. Eu fico imaginando, eu tenho sede de pregar a palavra de Deus. Às vezes fico preocupado porque eu andei em tanto texto que eu não sei mais qual que eu vou trazer. Mas eu tenho amor. E eu fico pensando que triste deve ser um pregador que tem a obrigação de pregar todo domingo. Já pensaram nisso? Puxa vida, está chegando o domingo. Quinta-feira não tenho nada. Sexta-feira não tenho nada. Mas tenho que pregar domingo. Agora, peraí, vou lá na Bíblia. Vou pegar nesse aqui mesmo. A Bíblia não falou com ele escolheu algum lá, falou, vou pregar nesse aqui, pronto. Ele se livra do compromisso que tem de pregar a palavra. Você faz uma escala na recepção, faz uma escala, a Marianinha, a Patrícia, entregam o material para um líder que vai ministrar para crianças, e a pessoa põe embaixo do braço, ou na estante. Puxa, hoje sou eu, olha a escala aqui. Sou eu hoje nessa escala aqui. Deixa eu pegar lá, corre. Você precisa sentir. Por isso que eu digo que não só quem ministra, mas os demais precisam acompanhar. A lição dessa semana, da irmã Mônica que vai dar, não precisa estudar. Não, a irmã Mônica tem uma gripe, não aparece, não tem ninguém para ministrar. Não. Líder anda junto. Os teus temas, uma coisa que às vezes eu fico ouvindo muitas crianças, depois fico pensando, irmão Patrícia e irmã Naninha vão me pegar de pau qualquer hora aqui, né? Mas era bom que os professores todos recebessem, mesmo professores que não vão estar aquela semana, saibam o que as crianças estão tentando lá no culto, assistindo o culto, prestando atenção no culto, mas eles sabem o que está acontecendo lá embaixo. Sabe por quê? Para no outro domingo dar sequência, ir em frente, de repente até não repetir as mesmas coisas, porque a gente tem alguns instrumentos que usa com crianças que podem ser repetidos, né? Não leva nada. Eu estou querendo provocar coisas, para que vocês pensem na forma de realizar. Nossas recompensas finais são determinadas com base na fidelidade e não no aplauso público. Não é um aplauso. A recompensa vem de um coração em perfeita paz, sabendo que se cumpriu a missão que Deus deu. E essa vem de Deus. Quem mexe no teu coração? Nós mesmos não conseguimos. Agora eu vou me alegrar. Vou sair por aí e vou me alegrar. Não, meu. A alegria vem de Deus. Ele me mostra onde eu vou me alegrar. Que Deus estimule todo voluntário desconhecido a ser determinado e persistente na obra do Senhor. Líderes precisam ser pessoas felizes.
Neemias 12, 27 e 28. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. E assim se ajuntaram os filhos dos cantores, tantos da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate. Nós estamos chegando no final do livro praticamente. Mas ainda se percebe que havia muita coisa a fazer, né? Havia muito trabalho a fazer. Os moradores de Jerusalém estavam ainda construindo suas casas, né? Lá em Jerusalém, já que voltavam da periferia. Muitas dificuldades enfrentavam, mas deixavam tudo por um momento para se ajuntarem e louvar ao Deus que havia permitido a reconstrução do muro e a reestruturação de Jerusalém. A Sião Santa de Deus. Seus olhos contemplavam o Senhor. Às vezes a gente está numa construção e a gente fala, enquanto estou fazendo isso, não vai dar para ir na casa de Deus. Vou ter que passar uma temporada aí sem ir na casa de Deus. Mas aqui a gente está vendo um fato. Estava sendo reconstruído, as casas precisavam ser levantadas, mas independente disso, hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de adorar ao Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Amanhã, segunda-feira, minhas forças estão renovadas. Amém. E eu estou disposto a fazer tudo aquilo que é necessário. Não vai fazer falta esse tempo que eu vou dedicar ao Senhor. Muito pelo contrário. Ele vai encher minha vida de alegria, porque nós precisamos viver tudo com alegria. Já imaginou? Alguém trabalha sem alegria? É bom trabalhar sem alegria? Você chega na porta da fábrica, você diz, foi mais um dia nessa coisa aí. Tem que matar um leão por dia. Um só é pouco, né? Mas quer saber uma coisa? Deus está permitindo. Deus está permitindo. E Ele é contigo. Amém. E se você reconhecer, Ele vai amenizar. Amém. Se você reconhecer, as coisas vão ficar mais fáceis. E você vai fazer com alegria. Amém. Tudo aquilo que você fazer. Você vai dar um exemplo para o mundo. Olha, você está querendo me pisar, mas eu sou servo do Senhor. Eu estou na frente. Eu estou adiante. Você está para trás, fica para lá. Eu não tenho tempo para ficar me arrastando, eu tenho que avançar. Seja o que for. Eu vejo essa imagem. Quando eu leio aqui, me vem isso na mente. Eu procuro sempre ficar imaginando o que as pessoas estavam passando. Estão louvando porque, nossa, estavam vivendo, está tudo bom com eles. Não. Estavam louvando porque é importante louvar o Senhor. Porque é fundamental. Porque é o principal da nossa vida, louvar ao Senhor. Vamos ver uma coisa importante no versículo 30. Só mais duas, olha, se alegrem, ó. Presta bem atenção nisso. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Meu Deus, quando eu penso nisso, eu fico pensando, quem sou eu? Acho que nem Jacó. Quem sou eu, Deus? Quem é esse pobre? Quem é esse miserável para se erguer diante da tua face? Mas Deus agora
purifica a minha vida. Tira de dentro de mim toda maldade, todo mau pensamento, todo derrotismo, que é um mal terrível no povo de Deus. Derrotismo. Existe o triunfalismo também, né? As pessoas que acham que passam por cima de todas as coisas, e quando vem os tropeços, aí fala, peraí, Senhor, o Senhor prometeu outra coisa para mim, olha agora aqui o que eu estou vivendo, né? Mas existe o derrotismo, não vai dar, não adianta, né? Adianta sim. Com Deus, um primeiro passo para uma fisionomia feliz é um coração puro. Se não tivermos um coração puro, jamais seremos felizes. Carregamos coisas, rancores, iras. Não dá. Não dá para ministrar de um Deus que é amor, com um coração que não está absolutamente convertido a Ele. A negligência moral, o pecado duvidoso, dão ao riso um som vazio. Todo líder que espera que seus esforços animem os outros deve começar pela sua própria purificação. Eu não consigo animar ninguém se eu não estiver animado. Então precisamos estar sempre animados. Última parte. O muro torna-se um altar de adoração. Olha que beleza. Aquele muro que deu tanto trabalho, que gerou tanta perseguição, né? Que enfrentou intimidações, agora está pronto e ele se torna altar do Senhor. Eu gosto de pensar que nós temos muitos altares. Eu tenho um altar lá em casa. Eu tenho um altar na igreja. Eu tenho um altar no meu carro. Eu tenho um altar no banco onde eu tenho que ir. Eu tenho que considerar esses lugares o meu altar de adoração ao Senhor. O povo se dividiu em dois grandes grupos, dois grandes coros. Um do lado direito, dirigido por Esdras. Outro do lado esquerdo, dirigido por Neemias. Olha o versículo 38. Aliás, começa no 31 e termina no 36. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei dois grandes coros em procissão, um à mão direita, outro sobre o muro, do lado da porta do monturo. E Esdras, o escriba, ia diante deles, e o segundo coro ia em frente, e eu após ele. Os dois cortejos se dirigiam à casa de Deus. Versículo 40. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo. Irmãos, eu fico imaginando o barulho daquele coro. Nos nossos dias, Satanás tem levado pessoas à volta das nossas igrejas a detestarem o que eles chamam de barulho, o louvor do nosso Deus. Lá na nossa igreja é um grande exemplo, né? Nós passamos um pouquinho das 10, se for o caso, às vezes no culto jovem, já alguém está reclamando. Mas aquela bagunça ali da frente fica até 3, 4 horas da manhã, soltando um som bravo e ninguém contesta. O inimigo não gosta de ser atacado. Ele reage bravo aos ataques. E o louvor é o maior ataque a Satanás. O louvor da igreja é o maior ataque ao inimigo, a Satanás. Quantas vezes nosso cântico é tão tímido, que parece que não há alegria em louvar o Senhor. Se tem alguma coisa que me entristece é perceber que o nosso cântico está triste e que as pessoas não estão interessadas em participar do cântico. Versículo 43. E ofereceram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria.
e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Presta atenção nisso, não foi a música, não foi o barulho, foi o júbilo de Jerusalém. Se ouviu à distância. Eu lembro Jericó, que barulho é esse em volta? O povo circundando Jericó. Lá dentro as pessoas pensam, meu Deus, isso aí deve ser um exército tremendo, olha o que vem contra nós, é um exército fantástico, fabuloso. Nós nunca vimos um exército desse tamanho, e realmente nunca viram um exército desse tamanho, porque era o exército de Deus. Os anjos de Deus acompanhavam o júbilo de Jerusalém. A alegria do líder faz seu rosto brilhar. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza de coração o espírito se abate. Não podemos deixar de cantar. Cantar indo do trabalho, cantar de volta do trabalho, cantar no lar, cantar quando chegamos em casa. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Uma das expressões mais exuberantes de um coração feliz é uma boca que canta. Um princípio. A felicidade não depende das condições externas, mas de um foco interior do nosso coração. As pessoas sob a liderança de Neemias sentiam liberdade para alegrar-se e rir. Os que estão sob a sua liderança sentem-se com essa liberdade? Se não sentem, é preciso sentir. Vamos aprisionar a manifestação poderosa do Senhor? Jamais. Nossa igreja tem liberdade de louvar e adorar da forma como Deus coloca. Amém. Glória a Deus. Tempo para o nosso cafezinho. A última palestra é mais curta que essa.